Se alguém ouve as minhas palavras e não as observa, não sou eu quem o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e falar. Essas palavras de Jesus, registradas no Evangelho de São João, nos ajudam a melhor compreender o início desse novo ano litúrgico, que teve seu início na celebração das primeiras vésperas na tarde desse sábado. O ano litúrgico sempre se inicia colocando em relevo o retorno de Cristo e o julgamento final. No entanto, ao mesmo tempo, é um período em preparação para a solenidade do Natal, do nascimento do Messias esperado. Porém, uma piedosa e devota preparação para o Natal não esgota toda a riqueza do tempo do Advento. No tempo do Advento, a Igreja celebra o mistério da nossa salvação em todo o seu desenvolvimento. Ou seja, o mistério da encarnação do Verbo, o Natal, foi precedido por um longo período de espera, por séculos de espera. Depois desse longo período de espera, o Verbo se faz carne, realiza a obra de salvação do gênero humano e promete duas coisas. Promete permanecer conosco e promete voltar. Essa ênfase no início do ano litúrgico, no retorno de Cristo, pode nos parecer um pouco estranho dentro de um contexto de preparação para a solenidade do Natal. No entanto, nos mostra a íntima ligação entre as duas vindas de Cristo. O mistério da encarnação do Verbo, o Natal, e o seu retorno no fim dos tempos estão relacionados. Estão relacionados porque, com a vinda de Cristo na carne, se inaugura a etapa final do mistério de salvação. O que o Pai tinha para nos dizer, Ele nos disse através de seu Filho, através do Verbo que assumiu a nossa carne no seio de Maria. Assim começa a Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho. Portanto, naquele longo período de espera da encarnação do Verbo, Deus nos falou através dos profetas.
A encarnação do Verbo inaugura a última etapa do mistério de salvação, os últimos dias. E agora ele nos fala através de seu Filho, o Verbo encarnado. Nesse intervalo de tempo entre as duas vindas de Cristo, a primeira, o mistério da encarnação, e o seu retorno glorioso, nesse intervalo de tempo entre as duas vindas de Cristo, é o momento em que nós nos encontramos. É um tempo de escolha e de decisão, onde devemos decidir se acolhemos ou não a palavra eterna do Pai. E quanto tempo ainda teremos até o nosso último dia? Nesse intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, também há uma vinda de Cristo. De modo que não são duas vindas de Cristo, mas três. E a São Bernardo de Claraval, em um de seus sermões, quem nos fala da tríplice vinda de Cristo. E uma parte desse sermão, uma parte deste texto, nós ouviremos como segunda leitura do ofício de vigílias nesta quarta-feira da primeira semana do Advento. Nesse intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, também há uma vinda. Portanto, são três vindas de Cristo. Entre a primeira e a segunda, há uma vinda intermediária, que é invisível aos olhos da carne, porque é uma vinda espiritual e, consequentemente, é visível aos olhos da fé. Mais uma vez o Evangelho de São João. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. É esta vinda intermediária de Cristo. Portanto, quando amamos a Cristo, guardamos a sua palavra no coração, Deus vem a nós. Além disso, Cristo vem a nós nos sacramentos da igreja. Os sacramentos da igreja que são um verdadeiro encontro com Cristo. Cristo mesmo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. É essa vinda intermediária entre a primeira e a última, que é o que nós, como igreja, estamos realizando agora. A vigilância e a oração constante são imprescindíveis para acolher esta vinda intermediária, que é uma vinda sacramental, espiritual, interior. A acolhida com fé desta vinda intermediária, na escuta da palavra de Deus, numa vida sacramental, a acolhida com fé desta vinda intermediária nos prepara para manter a cabeça erguida e permanecer em pé diante do Filho do Homem, ou seja, nos prepara para o retorno de Cristo no último dia. É por isso que no tempo do Advento, a igreja suplica: vinde, Senhor,
visitai-nos na paz, e a alegria de nosso coração será perfeita na vossa presença. Professemos a nossa fé.